Vocês podem de novo tentar reparar em camisa, mas eu nem vou subir tão mais, porque eu tenho uma coisa mais importante para dizer. O Chelsea venceu a Conference League, Tottenham levou a Liga Europa, mas quem vai vencer a Liga dos Campeões não é um time inglês, porque neste sábado, dia 31, Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam em Munique para a decisão dessa competição maravilhosa e eu finalmente estou aqui para falar desse jogaço que a gente vai ter. Então já vou pedir o seu like nesse vídeo, pedir para você também se inscrever no canal se você não tiver inscrito e, claro, espaço livre nos comentários para debater com vocês. Seguinte, chegou quase o dia dessa grande decisão entre PSG e Inter de Milão. Clubes que, apesar de historicamente estarem em uma prateleira muito diferente, estão na mesma prateleira nessa temporada. Claro, é um clube que venceu 3 vezes, quanto um clube que nunca venceu a Liga dos Campeões. Mas a vontade de vencer de ambos os lados é muito grande. Até porque a Inter de Milão não vence há 15 anos. Então vamos falar desse jogaço? Passar um pouco também do que viveu cada clube nessa temporada, falar de expectativas para esse confronto, né? Porque a bola vai rolar, e eu acredito que até então sem favoritismo, porque foram dois clubes que fizeram uma grande temporada 2024-2025. Toda essa temporada, eu acredito que a gente teve 4 grandes europeus se destacando. O Liverpool, o Barcelona, o PSG e a Inter de Milão. Dentre esses 4, 2 já foram e 2 estão nessa decisão. Dentre esses 4, o PSG eliminou nas oitavas de final o Liverpool nos pênaltis e a Inter de Milão eliminou nas semifinais o Barcelona na prorrogação. Esses confrontos e essa decisão já mostra muito do que pode ser desse confronto. Um jogo equilibrado, um jogo no qual as equipes vão buscar o resultado e a vitória até o fim. Se teve uma coisa que ambas as equipes fizeram nessa Liga dos Campeões, foi isso. Foi buscar o resultado até o fim. Começar falando um pouquinho do PSG. O PSG é um clube que já busca a Liga dos Campeões há bastante tempo. A gente vai lembrar de PSG trazendo jogadores para vencer uma Champions, desde aquele time do Ibrahimovic, não tanto como o Cavani, mas do Ibra, Di Maria, Neymar, Mbappé, Messi, todos esses tiveram por trás uma ideia de vamos contratar, porque esse cara vai ajudar a gente na Liga dos Campeões. E talvez a gente tenha um elenco que não tem nenhum indivíduo, apesar de eu vou falar de um francês aqui mais pra frente, mas a gente não tem um indivíduo talvez de tanta extrema qualidade quanto esses outros. Mas ainda assim, nessa temporada que o PSG não tem esse jogador, o clube chega lá. E não foi fácil. Apesar de uma liga conquistada com muita tranquilidade, com 19 pontos de vantagem para o Marselha, que foi o segundo colocado, o começo de temporada do time do Luiz Henrique não foi bom. Principalmente quando a gente vai falar de Liga dos Campeões. O PSG só conseguiu se classificar para a fase seguinte da UCL nesse ano. A gente encerrou o ano passado ainda com dúvida se o PSG passaria para os playoffs ou nem isso. E aí conseguiu, com uma grande vitória contra o City, uma grande vitória contra o Stuttgart, fora de casa, se classificar e ir adiante na competição. Então, quando eu falo dessa decisão do PSG brigar até o fim, isso vem desde aí. Nos confrontos seguintes, o PSG deu um baile no Brest, o Brest que era uma sensação assim do começo da Liga dos Campeões, não conseguiu se manter, e depois foi o exterminador de ingleses. Liverpool, em 2 jogaços de controle, em jogaços principalmente de ambos os goleiros, o Alisson e o Donnarumma, tanto que foi para os pênaltis, tanto que demorou para sair o vencedor desse confronto, Aston Villa e Arsenal. Agora, o jogo contra a Inter de Milão, que por outro lado, teve uma vida muito mais tranquila na Liga dos Campeões. O título na Série A não veio, ficou um ponto atrás do Napoli nessa disputa que foi até a última rodada. Mas na Liga dos Campeões, a equipe conseguiu se encaixar entre as 8 primeiras, se classificou para a mata-mata, onde teve que vencer com mais tranquilidade o Feyenoord, o Bayern e aí sim com mais dificuldade o Barcelona, que vocês viram o que foi esses 2 jogaços, né? Então assim, dadas essas diferenças, vamos falar um pouquinho também de atuações individuais, né? Como eu falei, o PSG não tem esse craque como os nomes citados, mas tem um jogador que fez uma baita temporada
e que vocês devem colocar como favorito para melhor do mundo, para bola de ouro, enfim, depende do prêmio que você valoriza mais. Que é hoje Mané Dembélé. O Dembélé, ele sai do Borussia como uma promessa muito grande. Ele sai da França como uma promessa muito grande. Ele desempenha no Borussia e ele é muito contestado no Barcelona. Joga muito mal no Barcelona. O torcedor do Barcelona, em grande quantidade, tem uma certa raiva dele, principalmente por conta de erros em jogos da Liga dos Campeões, e nessa pelo país ele decidiu desencantar. Jogando como falso 9, diferente do que ele tinha feito das posições anteriores, o Dembélé foi importante para o clube desde a fase de liga, e nesse mata-mata o francês só seguiu jogando muita bola. Nessa temporada como um todo, são 33 gols marcados. Que assim, gente, a gente tá falando do Dembélé, que nunca foi um cara tão artilheiro, nunca foi esse cara tão decisivo. E hoje a gente vê dentro do PSG uma expectativa muito grande, até porque a gente vê de modo interno que ele conseguiu obter uma certa liderança silenciosa dentro do grupo. E é um grupo que tem já alguns líderes, né? O Marquinhos, pelo tempo que ele tá lá. Como eu falei, esse PSG não tem grandes nomes, mas esse PSG construiu uma coletividade muito forte, que sempre a gente vê em times do Luiz Henrique, né? Até no Barcelona, que tinha um elenco melhor do que o PSG tem hoje, o Luiz Henrique sempre prezou muito pela coletividade da sua equipe. Então, assim, a gente vê que o PSG vem com essa força da coletividade, como eu falei, o João Neves é o melhor recuperador de posse nessa Liga dos Campeões, mas são muitos outros nomes que ajudam, né? O próprio Kvaratskhelia, que chegou há menos tempo, já conseguiu, já pegou a vaga titular. O pessoal falava que o Kvaratskhelia seria um jogador de uma temporada só, e a gente já viu que não é. Ele quase equilibra em 6 meses, talvez, a bola que ele jogou no Napoli na grande temporada dele lá. De outro lado, a Inter também não tem, talvez, esse jogadoraço. A Inter também aposta no coletivo de Simone Inzaghi, mas de uma maneira diferente. O PSG, como eu falei, tem nomes muito recentes, muito novos, né? Barcola, João Neves, Vitinha. A Inter não. O meio de campo da Inter, de Mkhitaryan, de Çalhanoğlu, é um meio de campo muito mais experiente, de nomes que a gente nem imaginava ver numa final de Liga dos Campeões. E eles estão lá. É claro que tem o Lautaro como grande craque dessa equipe, né? O Lautaro que por momentos não foi tão bem, principalmente em retorno de lesão, mas faz uma baita temporada, ajudou muito a Inter, salvou muito a Inter em outras duas competições, e a Inter também tem esses jogadores que podem decidir de um modo diferenciado, né? Porque a gente viu a Sérvia, já com uma idade mais avançada, jogando muita bola contra o Barcelona. A gente viu o Fratesi marcando gol. Claro, também tem outros nomes. A Inter tem o Bastoni, que é um zagueiro muito novo que joga bastante. Tem um destaque que eu preciso dar aos dois goleiros de ambas as equipes. Donnarumma e Sommer fazem grandes temporadas. O Sommer, eu devo ter falado que ele fez a defesa da classificação mais 4 vezes, somando ida e volta contra o Barcelona. E o Donnarumma, muito criticado pela torcida do PSG em alguns desempenhos de jogos de Champions, nessa não dá para criticar. A Liga dos Campeões do Donnarumma é perfeita, é sensacional. É uma das grandes atuações de um goleiro em toda uma Liga dos Campeões. Isso a gente pode tirar desde a fase de Liga. Porque sem o Donnarumma, o PSG podia cair antes, e antes eu não digo nem no mata-mata não, antes de chegar nessa fase final. Então, assim, como eu falei já um pouco sobre as equipes, novamente, a esperança é de um grande jogo. Apesar de não ser uma final tão midiática, não tem um espanhol ou inglês, desde Bayern e PSG, que também é a última final do PSG, do lado você tem o PSG que quer vencer, que precisa conquistar o maior título da sua história, que tenta há quase uma década reformular equipes para chegar lá e bate pela segunda vez na final. Do outro, a gente tem a Inter, tricampeã, venceu em 2009 e 10 com o José Mourinho, assim, dando aula de futebol. Só que são 15 anos. E é com um certo amargor de ter perdido a Liga Italiana. A vontade de vencer, ela certamente está muito presente em ambas as equipes. Isso não há dúvida. Então a nossa expectativa é, de fato, poder assistir um jogão de bola. Com isso, hoje eu quero lançar um desafio aqui para vocês. Quero placares, quero palpites de quem vocês acham que vai vencer essa Liga dos Campeões
Porque o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esse vídeo tá subindo na quinta, não na sexta, porque amanhã não tem vídeo. Então, assim, surpresas vão vir. E sábado, essa grande final, essa grande decisão. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Fui!